Olá, meu nome é Lúcia, eu sou designer de interiores, sejam bem-vindos na minha casa e agora nós vamos para a nossa cozinha ver a Juliana, a chefe de cozinha Juliana. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui na casa da Lúcia, uma delícia de casa, super inspiradora, Lúcia. Obrigada, Muito bom ter muito você obrigada. com a gente. A gente estava aqui um pouquinho antes conversando, dando altas gargalhadas. A Lúcia é uma pessoa assim divertidíssima. Vocês vão ver cada detalhe da casa é pensada. A Lúcia, a professora, a designer, a mãe, a amiga e a pessoa que nos acolhe hoje nesse domingo tão lindo. Bem-vindo ao show gastronômico. Lúcia, e aí? Como é que é isso? Carioca, para em Curitiba, no frio. Sim, eu gosto muito de Curitiba, moro aqui há 27 anos, tá? Já de coração, né? E curitibanos me adotaram. Ai, maravilhoso isso. Eu amo Curitiba e quando eu vou ao Rio visitar os familiares, não vejo a hora de voltar para Curitiba. Ai, que delícia! É a cidade que eu amo. Oh. Então é bem assim, como é que eu vou te dizer, acolhedor. Ai, que delícia! É. O programa de hoje tá assim ainda mais gostoso. A gente vai fazer uma fantástica abóbora com carne seca e um catupiry, requeijão cremoso maravilhoso. Então, para isso, eu escolhi uma espumante sofisticada, fresca, para comemorar esse domingão, uma gentileza da Gran Cru. E a gente vai fazer um brinde, porque a vida é isso, domingo pede isso, domingo pede isso, a vida pede, né? Lúcia, um brinde a você. Um brinde à vida. Saúde para vocês. Saúde. Ai, que levezinho. Pessoal, essa espumante ela é fantástica para uma entradinha. Né, aqui com a Lúcia a gente tá fazendo esse brinde só de boas-vindas, mas é um brinde que representa assim, bem-vindo à minha casa, né? Quando a gente recebe, a gente abre a porta. A gente teve com uma conversa aqui minutinhos antes com a Lúcia falando exatamente isso. O que é o receber? O que a gastronomia tem a ver com a arquitetura e com o design? Tudo. Quando eu abro a minha cozinha para vocês, eu estou te dando um abraço. Quando um arquiteto, designer arruma uma casa, ela quer que você se encante em todos os detalhes, que a casa te abrace. E o espumante faz isso, né? Faz. Eu falo assim, o espumante é esse abraço de boas-vindas. Quando você abre a porta, a campainha toca, visita chegando. Domingo, fica a dica para vocês aí. Deixa a vida mais leve, mais sofisticada, né? Sim. Lúcia, eu quero todos os detalhes de tudo, assim, o que a gente pode fazer para melhorar a casa? A sua casa tem muito verde. Quando eu abri aqui, eu me senti viva, né? Não é uma casa estática, vamos dizer assim. O verde traz isso para você? Traz. O verde, não só o verde, como toda a parte da decoração, toda a parte de design, ele precisa ter toda uma harmonia. Você joga um pouco de verde, você joga um pouco de azul, você pincela toda a tua casa com harmonia, né? Então, as cores são sóbrias, suaves, sabe? Viva, né? Eu falei Viva. assim, você olha assim, estamos aqui nas alturas em Curitiba e você se sente no verde, você se sente respirando essa natureza, sabe? Mas Sim. é bem isso que você falou, é um jeito suave, É, né? Não é nada rompante assim, né? É verdade. Então, tudo isso que eu... a cozinha, a arquitetura e a gastronomia, elas andam juntas. Porque enquanto você prepara o teu prato com uma certa harmonia, com certo sabor, ela traz lembranças, né? Ela também trabalha a sensação,
né? Com certeza, aquela expectativa, o que nós vamos comer hoje, né? Como é que será a nossa mesa, né? Então... E detalhe da mesa, pessoal, a Lúcia vai dar muita dica para vocês. Sim, então isso é bem gostoso, porque a arquitetura também nessa parte, ela se forma também com texturas, com cores, como eu te falei, das cores, né? E ela vai indo e tá igualzinha, de mãos dadas junto com a gastronomia. Isso assim, quando você imagina um ambiente, ele já se forma assim na sua cabeça ou você precisa estudar? Não, a gente tem que sentar, fazer o projeto e nesse projeto a gente tem que pensar em tudo. Tem que pensar na rotina da pessoa, né? Rotina. Porque às vezes assim, uma cozinha linda, eu vi que a tua é todinha funcional, né? Tudo é pensado, tudo tem o quê? Que eu acho que isso é muito prático em casa. Às vezes as pessoas acham assim, pra que eu vou contratar um design? Né? Eu vou entrar no site tal, no aplicativo tal e vou transformar aquele espaço. Às vezes você pode acertar, mas o aplicativo ele não te dá isso da tua vivência, não é? Não. Cada pedacinho da casa, é tudo programado, é tudo visto, é tudo... E aí, eu vou dar um exemplo. Uma cliente nossa, ela... eu não vou contratar nenhum arquiteto, isso custa muito caro, que isso é a visão que todos têm. Mas não é. Não é que seja caro. Você pode fazer um projeto e ir aos poucos montando a sua casa. Eu acho que cabe no bolso de qualquer pessoa. Quando eu estava fazendo uma pós-graduação de design de interiores, eu pensei nisso. Eu pensei que, poxa, por que não minha casa, minha vida, organizar, harmonizar? E às vezes você vai para uma loja popular, o Casas Bahias, e compra aquela... Sim, você vai ter uma casa. Porque você tem um direcionamento, né? De alguém que vai te dizendo, você quer essa linha eu vou te oferecer. Então, né? faça o projeto e o projeto te diz isso. Ela tem que ser funcional, ela tem que ter circulação, não de você esbarrar, de você cair, não. Então, essa minha cliente, ela não quis. Então, eu achei tão bonitinho aquele móvel, botou. Achei tão bonitinho. Vó, compra isso, aquilo mais. E aí ela chamou um profissional. Chegou uma hora, completamente... É o caos da compra daí, né? Comprei, e agora? E agora para arrumar, para decorar, para ser funcional e ter aquela parte de sentimento quando você entra, é que nem a comida. Você sente uma satisfação, nossa, que maravilha que está a sua casa. Que você às vezes não sente. Aconchegante. Quando você compra uma comida, né? Eu acho que a comida congelada tá aí, é uma realidade. Mas você colocar a comida no micro-ondas e servir, ela te alimenta. Mas só, né? Uma cama serve para você dormir e só. Um sofá serve para você sentar e só. Ela não te dá nenhuma experiência além, né? Gente, é que esse papo é muito bom, mas eu vou pedir desculpas, mas estamos no show gastronômico e tá todo mundo curioso. Então, assim, nosso jabá com girimum, o nosso charque com abóbora, charque na moranga, abóbora com carne seca desfiada. Esse é o prato abóbora com carne seca da Lúcia, tá? A gente batizou assim quando a gente conversou sobre que receita seria. Ela tinha essa abóbora maravilhosa em casa. O que a gente já fez? A gente deixou ela 1 hora no forno. Achamos que ela estava um pouquinho firme. Fica uma dica bem bacana. 10 minutos no micro-ondas e ela tá molinha, tá? O que a gente vai fazer? Vou tirar essa tampa dela e vou fazer o recheio agora no fogão. O recheio, a gente tinha várias possibilidades. A gente podia ter comprado a carne seca, o charque. Eu gosto muito do traseiro, pessoal, porque
porque ele vai ser uma carne menos gordurosa, menos fibra, mais fácil. E o aproveitamento é melhor, o rendimento é maior. Poderia comprar, deixar dessalgando de um dia para o outro, né? Leva um dia, vai trocando a água de hora em hora. Porém, há muito tempo eu descobri a carne seca da Vapsa. Então, assim, vocês vão ver que ela oferece 400 gramas, que é 400 gramas, que é o que dá mais ou menos. Tem charques que não dão 400 gramas quando você compra 1 quilo. Quando você cozinha, ele reduz. Ele fica geralmente em 280 a 320 gramas. Então aqui, ele é a parte do trabalho que você acelera, passa, fica perfeito. Um arroz com carne seca, abóbora. Eu tava falando pra Lúcia assim, essa abóbora tá linda, depois transforma em kibebe, com carne seca, não precisa fazer catupiry. Quer fazer uma madalena diferente, né? Põe abóbora, carne seca, mussarela, parmesão, catupiry, forno e gratina, você tem um outro prato. Ah, quero fazer um arroz com abóbora e carne seca, você vai ter um terceiro prato. Quero fazer um caldinho de abóbora. Depois você faz inúmeros. E a Vapsa tem esse produto aqui. É um produto que eu conheço há muitos anos. Uso no restaurante também. Como vocês sabem, eu sou chefe do Pimenta Brasserie, que é o meu restaurante. E muito preparo facilita bastante. Ah, eu quero fazer o bolinho de carne seca. Cozinha-se o aipim, faço, né, de um dia para o outro o charque, desfio, você leva tempo. E hoje em dia também tempo é dinheiro, né? Principalmente em tempos que a gente está cozinhando, como a gente já falou, né, Lúcia? Passamos de cozinheiro para não cozinheiro, para pedir delivery, não quero mais delivery, quero facilitar, quero cozinhar uma vez por semana, deixar no freezer. Você vê que tudo isso é acelerado e a nossa vida está retomando. Então, isso aqui é um outro ingrediente que não pode faltar. Ju, depois de toda essa propaganda da Vapsa aí, nós podíamos pedir para as pessoas marcarem a Vapsa. Ah, perfeito, gente. Olha aí, ó. Acabei, porque assim, quando você gosta do produto, eu sempre falo isso, né, Lúcia? Você deve ter lugares, ambientes e lojas que você gosta e você quer indicar porque você quer mais pessoas felizes, né? Claro. Tem uma batatinha sauté da Vapsa, ó. Lembrei, para fundir, aproveitando esse friozinho de Curitiba, ela já vem pronta. Então, né, você vai ter que fazer o molho de queijo, você já tem a batatinha pronta. Grão de bico, é super nutritivo, mas ele dá uma mão de obra, não dá? Deixa de molho, descasca, faz. Então, a Vapsa tem realmente uma linha, pessoal, tanto para nós, institucional, restaurante, mas para casa dá uma mão na roda. E pessoal, então, marquem a Vapsa, façam, comentem quem usa a Vapsa, eu conheço, eu não conheço, né? E assim a gente manda para a Vapsa e fica esse recadinho bem bacana. Então, espumante para dar boas-vindas e manteiga de garrafa que vai no nosso prato. É uma manteiga puríssima, vocês vão ver assim que fica uma delícia, né? Combina muito, muito com carne seca. E a carne seca, cebola, salsinha já picadinha. O alho eu não quis cortar porque eu queria pedir para a Lúcia o que ela gosta de usar. Então assim, eu posso deixar o grãozinho inteiro descascado e tiro depois, porque tem pessoas que não gostam, às vezes tem alguém da família que não gosta e torce o nariz. Ou a gente pode passar, que a Lúcia já deixou carinhosamente aqui no nosso moedor de alho, ou posso fazer picadinho, então tem várias opções. A gente vai começar tirando essa tampa daqui e eu vou limpar a abóbora. Enquanto isso, a Lúcia faz um tour nessa mesa linda para nós, que eu tô muito curiosa. Ó, ela tá super molinha, tá? Não deixei ela, gente, desmanchando, porque eu vou gratiná-la no forno. Então, você imagina se eu deixo ela desmanchando, quando eu fizer assim, acabou. Acabou a abóbora. E você faz muito esse prato, Lúcia? Não Era um prato muito. que você tinha curiosidade. Era um prato que eu tava querendo comer junto com uma chefe de cozinha. Olha que honra, hein, gente? Ó, então assim, deixa ela meio firme. Ai, mas ela não tá tão molinha. Gente, ela tá muito molinha. É que realmente a abóbora ela é mais firme e a gente não quer ela desmanchando, tá? Então assim, essa é a parte chata,
né? Eu falo sempre. Tem gente que prefere já tirar a tampa e faz assim com ela crua. Eu acho que é um desperdício. Eu acho que perde e não tem necessidade, tá? Então a gente vai aqui, ó, bem devagarinho. A gente não tá com tanta pressa assim. Qualquer coisa, o nosso Gels querido já dá um puxãozinho assim, ó. Apurem, ó. E você não perde. Olha que maravilha. Então eu acho ela um jeito fácil. E agora, pessoal, mais fácil ainda Em cima. é a gente vai estar com uma colherinha limpando essa abóbora, tá? Então assim, pra que você vai ter? Eu sei que tem pessoas que gostam. Ó como ela tá durinha ainda, ó. Então assim, a hora que colocar no forno, os 20 minutos finais, ela vai amolecer com aquele creme da carne seca. Então, ó, agora é só limpar, tá? E ó, como ela sai muito fácil. Essa semente você pode guardar, secar no forno, temperar com salzinho e pimenta e você tem a semente de abóbora de aperitivo. Opa. A Lúcia estava contando aqui que ela adora. A gente fez uma conversa antes e ela estava me explicando que ela toma todos os dias um cálicezinho de vinho do Porto, de vinho. Então assim, para quem gosta disso, às vezes você quer, né, tomar uma tacinha de vinho, mas não quer só a taça de vinho, você quer realmente Um aperitivo. um aperitivo. Claro. Então esse é um jeito de você ter um aperitivo super saudável em casa e muito prático de fazer, porque você vai colocar ele no forno e pronto. Eu podia ter deixado a abóbora pronta, pessoal? Poderia, mas aí o que acontece? Vocês acabam ficando com medo de fazer. Ai, é difícil fazer, por isso que ela fez antes. E vocês estão vendo que não é. Ele é mais demorado do que difícil. Você imaginava, Lúcia? Não. Fazer não, assim? Não. Ou você pensou em limpar tudo ela crua? Pensei em limpar crua. Olha, Olha. a trabalheira que ia dar. Dá. A mão fica toda encardida, assim, E amarelada. é duro, é. machuca. É. Então a gente deixa depois o papel alumínio e a gente vai tirando. Falando em abóbora, Ju, não tem nenhum merchan para fazer? Pessoal, a gente do Show Gastronômico, a gente está fazendo parte dessa ação promocional que vocês já viram do Horti Leve, que nada mais é do que aquele projeto maravilhoso de cesta social, onde você compra a cesta social, a cada 6 cestas eles doam uma. E já foram mais de 200 toneladas de alimentos doados. Então, imagina, agricultura familiar, produto fresco, tem todos os dias entrega. Claro que eles preferem, né, centralizar, então às vezes vocês veem que eu coloco no grupo lá, hoje cesta social, hoje entrega, porque para eles facilita, por causa até do frete, e eles deixam lá no Pimenta sem custo nenhum. Então o pessoal que quiser retirar a cesta, eles estão com 2 cestas de 2 tamanhos, que é a cesta de R$25 para 2 pessoas, um casal, ou a de R$40. Fala com o seu vizinho do prédio, mas eu moro sozinho, dividam. Pessoal, o brócolis é lindo, a couve-flor é linda, vem uma maçã Fuji, daquela miudinha, que são as mais saborosas, assim. Sim, que concentra totalmente Nossa, o açúcar. você parece que tá tirando do pé e comendo. Então, vale muito a pena, fora essa ação social que você não tá me ajudando, você não tá ajudando uma pessoa só, você está ajudando a agricultura familiar, que eles são agricultores da região de Colombo. Então, assim, você pensa o quanto bem está fazendo. E, assim, 200 toneladas de alimento não é para qualquer agricultura, né? Sério. E eles falaram o seguinte, que como esse ano não choveu, eu estava conversando com o Marcos, ele estava me explicando que como esse ano não choveu muito, o que vai acontecer? Se não venderem as cestas, eles vão ter que perder mesmo. Porque teve muita coisa que teve muita produção. E se a venda continuar nesse ritmo mais lento, eles vão ter que descartar essa produção toda.
Então, por favor, fale com o seu vizinho, fala com o seu parente, vamos dividir uma cesta, pede 2 para a família inteira, mas o importante é ajudar. Então pode ser retirado no Pimenta Bracerrina, 15 de novembro, 25,6. Pode ser direto na Horti Leve, na Carlos de Carvalho. Eles fazem mais um endereço na Batel, mas sempre tá no meu stories e do show gastronômico e do Gelson. Sempre nós estamos postando aonde tem para retirada. Fica uma ótima dica para essa semana que está começando, segunda-feira. Eu sei que muita gente já foi nas feirinhas na sexta-feira, no sábado, no domingo, mas tenta encaixar um dia da sua agenda que vale muito a pena, tá? Você vai conhecer e você vai ver como é fantástico. Agora a gente vai grelhar a carne seca. Deixa eu ver qual que é. E você cozinha muito, Lúcia? Não. Não? Não. Por motivo do trabalho, sempre correndo, visitando os clientes, sempre envolvida com outras coisas, e aí não dá tempo. E assim, eu fico sempre pensando, eu vou ficar aqui atrás um pouquinho do Gelson, eu fico pensando assim, a cozinha, ela é uma delícia. Mas ela te toma tempo, né? Ela toma... Vamos por Tem que aqui, botar no micro-ondas. Será que vai dar? Vamos ver o que Não dá. Deixa eu fazer o seguinte, vou pôr só um pouquinho aqui. E o teu escritório, Lúcia? Hã? E o teu escritório? Não é bem um escritório. Por enquanto eu não estou no escritório. Estou trabalhando com 2 arquitetas, a Milena e a Ellen, 2 jovens bem talentosas também. Então a gente vai ver um cliente, que conhece, você conhece a Lúcia, ela faz isso, você conhece a Ellen, conhece a Milena, então vamos lá, eu dou o cartãozinho dela, e aí é nisso que a gente tem. Mas já falei para as meninas do jeito que a gente está tendo produção, que daqui uns tempos que vamos precisar sim de um escritório para ficar mas por enquanto a gente está assim, cada uma. Mas eu trabalhei no escritório aqui na Guarapuava, não na Guarapuava, na Avenida Iguaçu, depois mudamos para a República Argentina, mas aí veio a pandemia, nós nos separamos e agora resolvemos fazer realmente em casa, online. Mais home office. Bom, que é manteiga. Conseguiu? Ela tava meio firme. Esses dias mais frios, a gente acaba deixando o ingrediente, às vezes na cozinha, às vezes na geladeira, e ele fica um pouco mais firme. Então nós começamos com o nosso refogadinho. Lúcia, o que você gosta? Você gosta do teu alho inteirinho, do teu alho para tirar depois? Olha, eu gosto do jeito que você quiser, eu adoro alho. Para mim, qualquer jeito tá bom. Ou ele frito, ou ele pedacinhos de alho, qualquer forma eu gosto bastante de alho também. Então, vamos fazer ao gosto do freguês, né? Pessoal, sempre importante, tá? Tô cozinhando, sempre pergunta. Às vezes as pessoas, eu vejo assim que as pessoas falam assim, vem aqui na minha casa, vamos comer do meu jeito. Não é legal, sabe? O legal é agradar, né? Isso. Eu acho que como o design é assim, na casa da gente também é assim, né? Você não vai fazer uma casa com o seu gosto de design, não. Você vai tentar levar o seu gosto, conversar com a sua cliente, né? Deixar assim. E aí você chega sempre num consenso. Olha, eu usaria desta forma, porque eu acho que você vai ter uma agilidade, um trânsito melhor, vamos dizer assim. Porém, assim seria mais bonito, mais aconchegante, né? Sim. Eu acho que a cozinha é sempre assim, né? Sempre
ajudando, né? Às vezes a pessoa, não, faz de qualquer jeito, tá bom. Aí quando chega um profissional e, não, mas é assim, com mais carinho, com mais sensação, né? Lembrando sempre que o alho sempre depois, né? Às vezes as pessoas põem o antes, daí, ai, mas queimou. Sim, a cebola, ela tem água. Então, o alho também tem, mas já é bem menor. Bem então, menor ó, a proporção. ele vai queimar mais fácil mesmo. E qual que é a sua bebida preferida? A minha bebida preferida, água. Água. Muito bem, você sabe que a gente no programa passado, a gente foi um programa delicioso e a gente estava falando dessa harmonização. E o que a gente tem descoberto, alguns programas já, e o pessoal de casa já sabe o puxão de orelha. 3 litros por dia. É o que precisa. Ah, mas eu não gosto, eu acho que não funciona bem assim. Pessoal, é isso mesmo, tá? São 3 litros. Então, pessoal, uma manteiguinha de garrafa tá meio fria, não tem problema, a gente vai chacoalhando, ela vai saindo. O que é a manteiga de garrafa, né? Ah, eu não quero ir até o Municipal. Eu encontrei essa no Municipal, que é onde eu sempre compro. A manteiga de garrafa é a manteiga clarificada, tá? Então é uma manteiga que não queima, você vê que ela não levanta aquela fumaceira que a outra que tem as impurezas, né? Então ela facilita muito a tua vida, essa manteiga de garrafa. Você precisa desbloquear o iPhone primeiro. Esses telefones com comando de voz, né? A gente é ao vivo, né? Então... Passa no vexame. Eu falo, eles querem mandar na vida da gente, eles querem definir se você tem que desbloquear, se você não tem que desbloquear. Ó, pessoal, e a carne vem assim. Ah, mas eu não quero usar. Esse caldinho seria o teu caldinho do cozimento. Então, assim, ó, ela já vem desfiadinha. Se você não quiser, praticidade, né? Como eu quero, como a gente vai fazer ela com catupiry, eu vou usar um pacotinho dela com o caldo e o outro a gente vai usar só a carne, porque eu quero esse gosto como se fosse o caldo cozido na panela. Poderia fazer com moranga? Poderia. Poderia fazer com moranga, com camarão, palmito, vegetariana. Sim. Fantástico. Bem tranquilamente. Então, eu vou abrir o outro pacotinho aqui. Para quem quiser uma dica, pode pôr até na peneira, né? Já põe na peneirinha, descarta a água. Mas você vê o tempo que você levaria, Lúcia, ou a gente para fazer esse prato e... Sim, foi uma excelente dica, sabe? Ó, então, como eu não quero tanta água, ó, essa é a água que é o que vai dar esse corpo pra gente. Como a gente não quer, porque a abóbora, pessoal, lembrando, a abóbora sempre ela vai soltar esse caldo dela, né? Então, cebola douradinha, vocês viram que eu gosto sempre, eu já falei isso várias vezes no programa. Panela muito quente, sempre minhas panelas estão quentes. Doura a cebola. Não gosto muito de usar muita gordura, né? Então, assim, vocês viram que a manteiga eu usei o mínimo dela, porque realmente eu não quero uma comida pesada. Carne seca é uma comida mais robusta, né? Então, assim, a gente escolheu pensando nesse fim de semana, que agora deu uma esquentadinha, mas que passou quinta e sexta foram dias de muito frio aqui em Curitiba, eu acho que no sul inteiro, né? Eu tenho amigos que viram neve no Rio Grande, na Serra de Santa Catarina, tomaram muito vinho. Então, esse prato é um prato quente. E eu acho que é uma tendência cada vez mais forte do que você oferecer um prato.
Lembra a correria que era antigamente? Era a mesa de antepasto, era uma entradinha, era uma sopinha antes, né? Daí vinha o prato principal, a sobremesa. Eu adoro jantar assim. Mas jantar assim demanda muito tempo e algum ajudante. Você não consegue fazer tudo sozinha, senão aquilo que a gente já falou em vários programas, a gente vem mostrar receitas que facilitem. A abóbora podia ter ficado pronta de um dia para o outro? Pode. Ela fica um pouquinho mais aguada, vai ficar um pouquinho mais macia, assim, né? Mas é tudo coisas que eu fico pensando assim, facilita você receber, né? Com uma abóbora já cozida, esse molho você pode deixar pronto. Chega a tua visita, você oferece uma entradinha e põe para gratinar, né? Eu acho que o show... Bem prático, né? Tem que ser prático. A vida é um show. Se você não fizer alguma coisinha de bastidor, sempre você vai ter que estar inventando moda, sempre você vai ter que estar, como é que a gente fala? Improvisando. E improvisar cansa, né? Porque quando você improvisa, você tem que pensar 2 vezes a mais. Se você colocou 3 taças na mesa e vai chegar mais um convidado, a correria para pôr, para esse convidado não sentir que foi pego de surpresa. Então eu acho que sempre vale a pena pensar, definir o cardápio. A Lúcia estava me contando aqui que antes dela nos receber, ela foi linkando gastronomia com arquitetura e design. Eu acho fantástico isso, quer dizer, é uma pessoa que ela já está pensando no amanhã, né? O que junta. E eu sempre falo assim, que é engraçado, porque eu acho que artistas, né? Quem cozinha, quem faz uma casa maravilhosa, nós somos artistas. E os artistas têm uma coisa em comum, que eu vejo sempre, que eles têm esse amor pela beleza. Não a beleza só estética, né? Aquela beleza fria. Sou linda, mas eu não te ofereço nada. A gente consegue abraçar, né? A gente consegue mostrar esse carinho. Então, a Lúcia foi professora, eu quero que ela conte pra gente o que ela levou dessa sala de aula para esse mundão, que é uma sala de aula assim, imenso, né? Porque você sempre está aprendendo e ensinando. E eu vejo que às vezes as pessoas falam assim, eu sempre ensinei. Mas eu vejo que um professor, ele aprende todos os dias. Todos os dias. Me conta isso, assim, quantos anos? Olha, o que mais me chamou a atenção é que eu tive uma aluna japonesa, né, filhos de japoneses. Ela era, assim, muito à frente. Eu estava dando aula e ela começou, tinha um QI altíssimo. E ela começava, mas professora, e assim ela questionava e ela falava, e eu ficava, mas eu vou chegar lá, ainda eu estou dando aula, nós vamos chegar lá. Foi impressionante porque eu tive que falar com a pedagoga, porque eu estava tendo problemas na sala de aula, e adorava, porque eu pesquisava tudo para ela, eu levava coisas diferenciadas. Então ela foi assim uma pessoa que me chamou muita atenção, mas que tinha dificuldade na sala de aula porque ela atrapalhava. Então quando chamou, os pais tiveram que realmente fazer um teste e ela tinha um QI muito alto. Eu estava dando aula às vezes e mostrando alguma coisa para ela, para eles, para todos, né? E ela já sabia o que ia acontecer, que viria antes. Aí eu digo, tá, eu vou chegar lá, peraí. Aí tinha que parar, mas professora, e ela queria mais, e mais, e mais. Espetacular, eu adorava trabalhar assim, mas para a turma não acompanhava. Que é ruim, né? Você vê que como tudo que sai, as pessoas falam assim, ai, pessoa comum é chata. Não é? Não. Às vezes você não ser comum é mais chato pra você, porque pense pra ela, como era chata aquela aula, né? Que ela já sabia, que ela queria mais, que ela, pelo jeito assim, ela tinha uma sede de conhecimento, né? Tinha, era E fantástico. te levou a estudar mais e a conhecer mais, que eu acho isso ótimo, lógico. Só que pros outros também era uma dificuldade, né? Aí tinha que parar a aula para dar continuidade, para que ela queria alguma coisa, saber mais e mais e mais. E sempre na frente, nunca atrás.
Vê que delícia. É fantástico isso, sabe? E se você leva isso para a vida, isso fica muito, muito fácil, né? Queira saber mais. Ontem mesmo eu estava falando exatamente assim sobre isso, conversando com as pessoas lá no restaurante. Eu falei, pessoal, vocês têm Google hoje. Na minha época era Barça, na biblioteca da escola, porque era caríssimo, né? Ter uma Barça em casa. E era tudo muito difícil. Hoje você fica em dúvida com qualquer coisa. Ah, qual é, sei lá, o diamante mais caro do mundo? É tal diamante, tá ali, tá lá, tem tanto quilate. E eu falo assim, vocês têm um mundo nas mãos, todo mundo tá no celular hoje em dia, todo mundo tá ali, às vezes você não conversa, né? Você vê, a gente falou um pouquinho mais alto aqui, o celular desbloqueia pra... Quer dizer, hoje você tem todo esse mundo e às vezes as pessoas não aproveitam desta forma de sugo que o mundo tem, né? A nossa querida anfitriã, acho que está recebendo a ligação. Domingo, né? É dia de família ligar, é dia de filho ligar, aparecer aquela visitinha. Gente, ó, que a gente queria que ela ficasse úmida, né? Já toda desfiadinha. Você vê que ela não tem fibras e gordurinhas, ela vem super limpa. Agora a gente vai pôr o catupiry aqui. Se precisar, a gente vai pôr um pouquinho de água. Nós temos aqui um pouquinho de água para deixar esse caldinho. E aí sim, forno, gratinamos a abóbora e vamos comer com uma farofinha que a nossa anfitriã carinhosamente deixou pronta de nozes. Então, olha esse jabá com gerimum, essa abóbora com carne seca e uma farofinha, ó, fantástica. Isso é carinho, eu falo sempre. As pessoas às vezes esquecem que esse é o carinho da cozinha, que realmente é pensar no outro, é querer agradar. Às vezes as pessoas falam pra mim, ah, você é cozinheira, eu não quero cozinhar pra você. Gente, é tanto carinho quando você tenta cozinhar para alguém. Ó, Lúcia, eu deixei aqui para você provar. Que delícia, vou ver. Pode pegar. Posso pegar? Essa é tua. Para você provar, para você me dizer. Você viu como ela é saborosa? Maravilhosa. O sal tá no tempero certo, né? A gente não precisa sofrer. Aqui nós estamos usando um requeijão. Ó, esse aqui é o requeijão que a gente passa no pão, ele é um pouquinho mais firme, né? Ó. E a gente tem um requeijão que a Lúcia nos trouxe aqui, que ela pesquisou, que é o requeijão culinário, tá? Então vocês vão ver a diferença dos dois tipos de requeijão. Gelson, como é que tá o nosso tempo? Eu vou sair 20 minutos. Ó, então nós vamos ter que dar uma corridinha para colocar a abóbora para gratinar, pra gente ver. Tá, a gente já deixou. Então eu vou pôr aqui, ó, um pouquinho dessa água, bem pouquinho, só pra gente ter esse creme, que a gente só quer esse, porque eu vou fazer, eu vou misturar essa carne com esse requeijão mais firme. E o requeijão esse eu vou pôr em cima para ele ir descendo por cima da abóbora. Então, a gente tá com um preparo diferenciado e muito saboroso, de uma criatividade, é um prato bem diferente. Ó, então, que a Lúcia carinhosamente deu essa ideia fantástica, com produtos que ela já tinha na cozinha dela. Então você vê que você não precisa, às vezes, inventar. Tem uma tesoura, sim, Lúcia? Tem? Aqui. A gente, às vezes, inventa e vai atrás de ingrediente. Não, às vezes você tá com os produtos em casa. Então, eu vou só mostrar pra você, porque esse eu quero pôr mesmo em cima, tá? Então, ó, aquele era, ó. Olha a consistência desse, porque esse é o culinária. Então, esse vai em cima. Então, vamos lá. Vamos desligar. Meio perdida aqui.
Eu tenho um problema com colheres. Eu uso muitas colheres, muitas Eu colheres. também. É uma para provar, é uma para tirar, é uma para mexer. Às vezes eu falo assim que acaba de cozinhar, a gente tá com todas as colheres na pia. Então, nossa salsinha. Ah, mas eu queria mais cremoso. Pessoal, lembra que eu falei? A cozinha é democrática, né? Do mesmo jeito que os espaços são democráticos e a gente só tem que respeitar às vezes para não colocar um pouquinho a mais e ficar assim um pocão, né? Coloca a gosto do freguês, vale a pena. E a gente vai pôr todo aquele catupiry em cima, tá? A farofa. Ai, essa farofa tá cheirosa. Como é que nós vamos fazer? Eu gostaria que a gente sentasse na mesa e que comesse a farofa em cima do prato, porque ela vai dar essa crocância, Sim, né? O que você acha? eu acho. Nossa, fantástico. quando a Lúcia contou como ela fez essa farofa. Então você vê, é um prato que é prático. Você vê que nós estamos conversando aqui, né? Já fizemos o prato, já estamos colocando. Agora vamos colocar todo esse catupiry, porque a gente quer realmente que a hora que você coma tenha todo esse sabor. E a gente vai deixando assim por cima. Pessoal, não precisei acertar. Não precisei acertar o sal da carne. A Lúcia aprovou, né, Lúcia? Sim, tá perfeito. Se você quiser, ó, a gente tá tirando, opa, aqui. Se você quiser, o que você pode fazer? Você pode ir empurrando. Eu gosto de deixar sempre o catupiry por cima, porque ele vai escorrendo pelas laterais. E aí a pessoa que for comendo, quando ela puxa e traz aquilo de cima para baixo. Então eu vou dar uma puxadinha aqui no nosso... E o restante eu vou pegar uma panelinha e nós vamos derreter. Eu vou pôr a abóbora de novo no forno. A gente já deixou aqui preparado o nosso papel alumínio. Ela tá bem molinha. Ah, mas você não temperou a abóbora. Eu precisaria temperar a abóbora se eu estivesse usando um camarão, por exemplo. Porque o camarão, ele não tem sal. Você viu que assim, a carne seca eu não preciso corrigir. Porém, ela tá salgadinha, não tá? Tá Se eu salgo a abóbora, sal e pimenta, coloco a carne seca, coloco o catupiry, tudo vai potencializar o sal. Então, assim, eu prefiro realmente que a gente deixe esse tempinho. E se caso você achar que precise, você coloque na mesa. Eu acredito com o requeijão e com a carne seca não vai ter necessidade de correção de sal nenhum. Por causa disso. Tudo vai enfatizar, né? O catupiry é levemente salgado, a carne seca é salgada. Então, assim, a farofinha vai ter a crocância, mas está temperada, né? Tá temperada, tá aqui. Então, são coisas que você vai aprendendo com o tempo. Agora, se eu colocasse camarão, palmito, eles são mais leves, eles são mais soft, assim, vamos dizer, né? Então, eu temperaria, sim, a moranga com o sal e a pimenta, né? A abóbora, não sei como é, a abóbora moranga, o pessoal chama. Eu realmente gosto do sabor da abóbora, então assim, a abóbora vai me trazer esse docinho, né? Esse contraste de sabor. Se eu deixo tudo salgado, pode dar um errinho ali. Lúcia, qual era a disciplina que você ministrava? Olha, a minha grade curricular, eu posso dar aula de geografia, história, posso dar também religião, filosofia e sociologia. Então, eu trabalhava quase que todas as disciplinas. E era muito difícil para mim, porque às vezes os professores
por motivo de doença, se afastavam, e eu precisava da aula, cobrir aquele professor e vivia correndo. E eu não queria fazer, eu sempre gostei de fazer perfeito, tudo uma coisa perfeita. Então, na área de geografia, vamos para geografia. Na área de filosofia, tenho que estudar, tenho que ler muito, porque a filosofia ela é muito extensa, você tem que ler muito, você tem que estar bem atualizado também para fazer essas comparações da filosofia antiga com a nova, é muito complicado. E religião, que eu achei mais complicado ainda, que tive que fazer um curso na PUC para dar aula de religião, porque você tem que estudar, porque um professor, ele precisa estudar, ele está eternamente estudando, junto com os alunos. Então, era complicado. E os alunos perguntavam para mim, professora, que religião você é? Aí eu dizia assim, eu sou da religião do bem. Não, mas eu quero saber a sua religião. Eu digo, sim, todas as religiões são do bem. Todas elas. Todas elas, ela olha para o próximo. Ela vê que o próximo necessita de carinho, não é verdade? Então eles falavam, tá bom, não me convenceu muito, mas tudo bem. Mas eu gostava muito de dar aula, porque é muito gratificante quando você passa assim na rua e você vê um aluno te chamando, e quando você olha, você não passou vários alunos, alguns anos, e ele vem com aquela família, uma criança, esposa, ele, professora, que bom encontrar, e eu fico tentando relembrar porque a fisionomia do aluno adolescente é uma, quando ele é adulto é outra, né? Mas toda essa sua experiência em sala de aula lhe ajudou muito na experiência teatral. Também. Nos conta um pouquinho essa parte do teatro. Olha, eu até parei aqui, eu falei, ouvi teatro. Bem, o teatro foi o seguinte, eu estava que eu gosto de fazer trabalho com crianças, e era uma parte filantrópica, que eu contava história, eu era contadora de história. Ai, que delícia! Lá em Piraquara. E essas crianças estavam numa fila, assim, para ganhar a cesta básica. E eu disse, puxa, por que não fazer essas crianças ter um domingo, que era todo domingo de cada mês? E do primeiro dia do mês, tinha essa doação de cesta básica. E eu digo, não, vou fazer o diferente. Aí comecei não sozinha, porque a gente não é nada sozinha. A gente leva o projeto, a gente estuda com eles aprovaram, lá onde que a gente dava a cesta básica, que é a SBE, e a gente fazia aquilo lá em Piraquara todo domingo com as crianças. E viram eu contando história para as crianças. Uma diretora do teatro me chamou para que eu pudesse. Eu digo, não posso, infelizmente não vou conseguir, porque eu dou aula às vezes de manhã, de tarde, de noite, é muito preocupante isso, não dá conta, eu não vou poder. E aí ela me deu um cartão, depois ela me telefonou e vamos, Lúcia, faça, você vai conseguir, é porque não tem, nós estamos precisando. E eu digo, então tá bom, eu vou tentar. Mas aí foi muito custo para mim, mas foi uma das melhores coisas que eu fiz na vida. O teatro é maravilhoso. Claro que eu fiquei vários meses estudando, decorando texto, rindo muito. E foi maravilhoso essa experiência que eu passei. E
e outras. Eu sempre estou procurando experiências, sabe? E aí comecei a fazer o teatro, foi um teatro de comédia, 7 solteironas e um viúvo. Eu era mãe do viúvo e o cenário era numa praça que nós fizemos e tinha essas 7 solteironas, que foi muito engraçado, muito engraçado. Então, levou um ano quase a peça levou 3 meses e foi muito engraçado, foi muito divertido e eu gostaria de fazer de novo, sabe, uma peça assim teatral, porque é fantástico. Pode até agora fazer uma peça teatral com um cunho gastronômico. É verdade. Gente, você viu? Eu tava pensando aqui e pensando nisso. Histórias que inspiram, né? A Lúcia é fantástica, ela sempre tá se reinventando e ela tá sempre se desafiando. Lúcia, como é isso, assim? Que signo que é o teu? O que você... Como é que você consegue? Ó, gente, esse aqui, lembra aquele fundinho de requeijão? A gente tá deixando quentinho. Por quê? Porque às vezes sai do forno e ele tá sequinho. Então a gente vai ter o caldo já preparado aqui, já dissolvido, com mais salsinha. A farofa com nozes, né? Que é um presente da nossa anfitriã. Então, me conta, Lúcia, como é que está sempre se desafiando, assim? Sempre rejuvenescer a alma, né? É verdade. Eu sempre fui muito curiosa e sempre gostei de fazer, de aprender. Eu gosto de fazer tudo. Tudo que sobre da arte, sobre música, tudo isso, sobre instrumento musical, eu gosto. Então eu sempre gostei. Eu não gosto muito de crochê, essas coisas mais calmas, eu acho, né? Porque me parece assim, meio monotonia, não é com você, né? Não, então assim, de estudar, de ler, eu acho fantástico. E eu sempre estou fazendo isso. Quando eu era mais jovem, no Rio de Janeiro, jovem mesmo, eu tive uma loja de decoração. Então já vem de sempre. Eu comprei uma loja de decoração e essa loja de decoração que me fez assim voltar para hoje para o design, porque eu trabalhei com design, com arquiteto na época de jovem e nós fizemos várias e aprendi muito com elas, sabe? E depois eu fui fazer a universidade. Em vez de ir para as exatas, fui para as humanas. Que legal. Você sabe que a minha matéria, né? Desculpa te cortar. Que eu sempre fui mal na escola foi geografia, né? A hora que você falou que era professor de geografia, eu falei, não podemos falar nada sobre geografia, senão vai ser um programa que a professora vai reprovar. Lúcia, eu desliguei de novo o teu forno e eu preciso acender ele e não consigo. Você me dá esse help. Veja. Acendeu? Não. Não? Acendeu. Agora segura um pouquinho. Vou soltar. Soltei. Fogão da dona, ele só trabalha com a dona, né? Gente, então você vê que delícia, né? Estarmos aqui na casa da Lúcia esse domingo, essas histórias que animam. Você tá em casa pensando, poxa, mas o que eu posso fazer? Tem um mundo lá fora que você pode fazer. Sim. Né? Você pode ser a professora que virou a designer, que foi pro teatro, que recebe a gente maravilhosamente bem, que faz comidinhas e que tá sempre se reinventando. Sempre se reinventando. Vamos dar uma olhadinha na mesa enquanto a Lúcia preparou essa mesa com todo esse carinho, com todo esse cuidado. Não. Tá faltando os pratos, desculpa, viu? Imagina! Ela é muito detalhista. Para acompanhar o nosso prato, esse lait da Merlot maravilhoso, você encontra na Gran Cru, aqui.
em Curitiba. Ele é um vinho robusto, porém delicado, aromático. Você vê como a Lúcia cuidou dos detalhes da mesa. Ela fez um arranjo de ervas, né? A gente vai usar essas folhas de couve na decoração da abóbora. É um arranjo fantástico, a casa inteira está cheirando, né? Você chega assim, o aroma do manjericão fica maravilhoso. E assim, o que a gente vê? Carinho, mesa posta. Mas eu vou comer sozinha. Arrume uma mesa. Sim, acende uma velinha. Acende uma vela, toma uma taça de vinho. A vida são momentos. E os momentos você não tem como voltar, né? Claro, então, assim, qual é o amor que você precisa? Por você mesmo. O maior amor é o seu. Porque aí, para você distribuir esse amor, ele é muito mais fácil, não é, Lúcia? É verdade. Todos os espaços da Lúcia são pensados, assim, carinhosamente. Nossa, que frescor que dá, né? E por falar em frescor, esse cheiro tá fantástico. A gente vai lá na cozinha agora tirar a nossa querida abóbora, que está borbulhante, pelo que eu vi aqui. Alguém duvida que esse prato ficou maravilhoso? Caramelizado da abóbora, a abóbora. Olha como é que ficou. Então, esse é o nosso prato by Lúcia. Abóbora com... Opa! Abóbora, farofa. Gente, essa farofa da Lúcia é assim, algo inexplicável pelo que ela me disse. Por quê? Tem bacon e tem nozes. Eu disse que tinha esquecido de bacon. Então, assim, a vida é muito mais feliz com uma farofinha assim. Então, ó, pessoal, ela tá firme ainda, né? Não tá desmanchando. Tem que cuidar sempre para que a gente não fique com uma abóbora que a hora que você vá, porque às vezes você quer usar ela em outros recipientes, você precisa estar com a abóbora firme. Pessoal, algumas pessoas já estão perguntando aqui da Raquel e do Clá. Hoje, por ser um ambiente menor, né, eles não puderam vir, devido a gente também estar seguindo todas as recomendações, mas fica aqui o nosso abraço. Lúcia, Sim. Vamos agradecer a todo mundo. Eu agradeço a você, tá? Eu também agradeço a vocês estarem aqui, que eu estou me sentindo lisonjeadas. Ótimo. Nós vamos para a mesa, vamos levar essa abóbora fantástica para essa mesa posta fantástica. Vamos fazer um brinde com esse Leida Merlot maravilhoso. Todos esses rótulos vocês encontram na Gran Cru. A Gran Cru abre todo dia às 10, fecha às 10. Se vocês não conhecem, vale muito a pena conhecer. Vários rótulos, preços acessíveis, sabores sofisticados você encontra na Gran Cru. Nós desejamos para vocês, nós do Show Gastronômico, um ótimo domingo. Um beijo especial para o meu filho que está fazendo aniversário hoje. Obrigada, Lúcia, mais uma vez por receber o show na sua casa e fazer desse show ainda mais maravilhoso. Tá, eu também agradeço muito a vocês, é uma oportunidade e a primeira vez que eu sou filmada e coisa, e a gente fica meio tímido, meio duro falar, mas eu agradeço muito a vocês, viu? E que tomara que tenha vários e mais pratos pra gente saborear. Tchau, pessoal! Tchau!